Boa noite, Brasil. Boa noite, estado de Rondônia. Eu sou Bosco Siqueira e esse é seu canal Brasil para os Brasileiros. Dentro da série Usina do Madeira, o tema de hoje é o que pensam, o que pensavam e o que estão pensando os grandes pensadores. Na verdade, os grandes cientistas no quesito meio ambiente. Porque a população não passa de mero usuário, instrumentos utilizados pelo poder para fazer isso ou aquilo, com uma justificativa muito bem suportada, né? E um grupo de intelectual para vender uma ideia, da qual nunca foi ou será materializada. Então, cabe a nós analisarmos essa situação e tentar encontrar um caminho antes que mais impactado vá para a miséria. Porque Porto Velho até hoje está sentindo, desde a Cachoeira de Samuel, o nosso maior patrimônio turístico, que deu vida à hidrelétrica de Samuel, como também as duas usinas. E até hoje os rondonienses estão esperando pelo valor real devido pelas usinas. E até hoje não chegou. Mas nossos governantes, nossos deputados e senadores também não fizeram nada. É uma conivência universal. E todos esses benefícios foi gerado para os donos da usina, para a indústria, para a economia, em termos de produtividade e bem-estar. Tudo à custa da miséria. Nesse sentido, vamos ver o que pensavam os grandes pensadores. E aí nós começamos com Samuel Branco. Em 1997, esse cidadão, pesquisador, ele começou a fazer um levantamento em termos de Brasil. E ele alega que, em termos de Brasil, é comprovado que a produção cresceu no mesmo nível que os atingidos dos impactados. Ele faz um levantamento, Samuel, e comprova que a elevação da produção de energia corresponde mais ou menos ao nível dos impactados. O que ele quer dizer com isso? Se o país ganhou em produtividade, em bem-estar, em consumo, não deveria aqueles que forem impactados, segundo a legislação criada pelo próprio governo, pelos próprios representantes da Casa de Lei, também atender esses ribeirinhos? Ninguém fez nada. E a miséria foi instalada. Esse era o grande pensamento de Samuel Branco. E ao longo desses pensadores, surge a figura de Manuel Castro. Ele faz um estudo e em linhas gerais ele diz que toda vez que se constrói uma usina no país, a preocupação é a questão física, química e biológica. E ele pergunta, como é que fica o cidadão que há anos está naquelas moradias em torno daquele projeto que não precisa de energia? Como diz na Amazônia, ele dorme com as galinhas e acorda com os galos. Que não trouxe nenhum benefício para ele, só impacto. Não deveria, ao mínimo, ser ressarcido? Ele é retirado do local, pessoal, levado para a cidade e passa a morar numa casa de pombo, sem qualquer meio, que esquenta mais do que uma fornalha de pão. Mas que os administradores acham isso notável. É o que os donos da usina mandam para Brasília para justificar que estão adotando as políticas sociais. Política essa que nem mesmo eles teriam coragem de morar. Então, Manuel Castro chama atenção para essa questão. Isso lá em 1993, Rondônia nem pensava em ter alguma coisa de usina.
Nesse mesmo sentido, caminhamos para Célio Breman, Política Energética do Brasil. Esse cidadão alega o seguinte: não existe nenhuma legislação atual para os impactados. Tudo são decisões. Eu vou ser impactado. Então, por uma questão de correlação, tipo álgebra, eles vão se associando uma coisa com outra, tomando uma decisão daquilo que eles acreditam que é de interesse daquela população e procura, dentro dos seus próprios cálculos, tomar essa decisão. Para quem não tem nada, qualquer coisa é muita coisa. E para quem já sabe o que vai acontecer, se agarra em qualquer miséria. Agora, quem administra essa situação tem consciência do que está acontecendo e do que vai acontecer. Mas não faz nada. E nos estados onde foram construídas as usinas, os gestores e os deputados, na maioria das vezes, se calaram porque foram coniventes e omissos com a miséria do povo. Mas em tempo de eleição, estão procurando voto. Seguindo nessa mesma direção, a gente chega a um outro pensador, 1993, Warren. Ele alega que toda a periferia urbana sofrerão todos os efeitos. O que é verdade, Porto Velho sofreu. Era muito mais ônibus, muito mais gente na fila, nos bancos, na saúde. E o Estado não tinha uma estrutura capaz de atender. Que, na verdade, antes de construir a usina, era para ter sido feita toda essa estrutura. Se só na educação calculou mais de 100 milhões, eles calculavam que só ia crescer a população em torno de 50 mil. A população cresceu mais de 100 mil. Se for fazer o cálculo por pessoas, o tanto do impacto, não seria só 100 milhões. Mas ninguém questionou. Os nossos deputados ficaram dormindo, mas hoje estão procurando voto. Seguindo essa mesma situação, nós chegamos à professora Colito, em estudo da dinâmica social e econômica dos municípios atingidos. Essa professora faz um trabalho interessante dentro das usinas. E ela alega a questão da saúde, educação e moradia, o que foi comprovado em Porto Velho. Quem leu os 60 projetos básicos de cada uma da usina, quem acompanhou todos os impactos, viram que a saúde, a educação e a moradia foram impactadas. E ninguém queria desembolsar nada, porque se desembolsasse o custo seria tão alto que certamente a usina não iria compensar. Todo mundo sabe que um dos sócios da hidrelétrica de Jaci, já vendeu a sua parte. Não está compensando para ele, porque os custos foram muito altos. Cabe ao governo federal compensar, já que o interesse é do governo federal. Mas nada foi feito. E nessa linha, ninguém cobrou nada. Como ninguém cobrou nada, a situação vai ficando como está e ninguém diz nada. Tudo isso vem acontecendo nos nossos olhos e ninguém toma nada. As professoras falam que não existe uma estatística correta quanto ao número de pessoas atingidas pela construção de barragens. Sabe que se passa de 80 milhões em todo o Brasil. Eles descreviam uma série de situações que não cabe aqui, que não vai... A nossa lamentação não vai modificar a história desse pessoal. Se sabe que é muita gente e que todos eles estão pagando por morar nessas áreas. Segundo a pesquisadora, a doutora Flávia Vieira, do movimento atingido por barragem, alega que a maioria dos serviços geralmente fecha antes de ser concluído
as coisas sempre ficam inacabadas, nunca se sabe quem é quem, ou não coloca placa, ou se coloca placa pela metade, e tudo vai se levando assim, como se diz no popular, na coxa. Mas não existe um fiscal, não existe alguém para dizer isso está errado. E se existe, isso não funciona. É tudo ilusão. Seguindo essa mesma linha de doenças causadas, que é uma coisa que geralmente acontece e pouca gente percebe. Muitos casos de doenças, tuberculose, sífilis, AIDS, tudo isso aconteceu. O Estado não estava preparado. E como é que você vai construir uma usina agora em Machadinho? Sabe que todas essas doenças vão acontecer? Não deveria a estrutura chegar antes? Depois faz pela metade, do jeito que for. Aonde estiver gritando é que dá o apoio. E tudo vai ficar pela metade. O órgão que deve fiscalizar não vai fiscalizar. E se fiscalizar, o servidor é mudado de posição. Não existe uma ideia ambientalista. Não existe um processo de tentar. Todo mundo sabe que o Rio Madeira era um rio novo. Ele já tem um processo de erosão natural. Mas com o processo da usina, isso iria acelerar, como está acelerando. Ninguém está preocupado com a queda das barrancas, que pode chegar no patrimônio histórico. Aí o pessoal vai acordar. Mas aí todos vão alegar desconhecimento. E quem vai bater, brigar, criticar o Poder Judiciário, que é mais fechado do que os países comunistas? Seguindo aí, dentro dessa visão, nós chegamos dentro da pesquisadora Flávia Vieira, dos movimentos atingidos. Ela faz um estudo da água, desse processo que vai acontecer, de água fria, quente, desse processo, que vai acabar arrebentando e produzindo milhares de mortes, como de fato ocorreu. São pesquisadores de 90, 93, bem lá, muito bem antes da usina, 10, 20, 30 anos antes da usina. Tudo que eles disseram aconteceu, e acontece. Mas ninguém está preocupado com a devastação da floresta, com a mortandade de peixe. Inclusive, em Rondônia chegaram até a dizer que tudo isso era falso. Mas existe um processo dentro da justiça, onde foi comprovado mentiras, falsidade e denúncia de que o relatório foi falso, foi mentiroso. Existe uma banca de advogado que tem todas essas informações. Mas até hoje não foi julgado nada. Para vocês terem uma ideia, só na hidrelétrica de Tucuruí, dos 2.430 quilômetros de floresta que foram inundados, somente 400 quilômetros foram tirados madeira, limpado. Todo mundo diz assim, eu estou preocupado com o efeito da camada de ozônio. A madeira que fica dentro d'água, que não tira, apodrece. Ela libera metano, pior do que o carbono. Em Tucuruí, dos 2.430 quilômetros, só 400 quilômetros foram retirados. Se a preocupação era o efeito estupro, eles mentiram. Porque uma das preocupações de toda a legislação é a questão do equilíbrio ambiental. Isso aí não foi levado em consideração. Se o equilíbrio ambiental não foi levado em consideração, quanto mais a população que vive em torno. E ninguém gritou. Dentro da busca do crescimento econômico, a ideia é produzir, é crescer. Mas até onde? Isso vai chegar aonde? Segundo o pesquisador e geógrafo Alec Basto, 70% de toda espécie iria desaparecer de imediato. Muito peixe vai morrer, a espécie vai desaparecer por causa de um dano. Será que temos necessidade da usina? Temos. É necessário? É. Mas é preciso criar os meios. Os meios não são importantes? Então devemos crescer, como diz o outro pesquisador,
quando compara o crescimento da usina com a miséria. Se cresceu para gerar emprego e renda e bem-estar. Mas do outro lado cresceu muito mais a miséria do que todo esse bem-estar. Resumo, o crescimento da usina concentrou mais renda e gerou mais miséria. E aí, senhores, nós vamos caminhando dentro das espécies que vão desaparecer e que foi comprovadas em várias usinas. São pesquisadores que não inventaram nada. Eles só relataram fatos históricos que acontecem em todas. Mas nada disso serviu de base quando houve o interesse de fazer a usina em 2007 no governo popular. Vocês têm uma ideia, dentro da Conferência Internacional de Estocolmo, em 1972, o Brasil se colocou contra a maioria dos países por acatar as diretrizes de controle de poluição. A justificativa dada foi que a pior poluição era a pobreza. 1972. O Brasil havia dito que a pior poluição era a pobreza. Beleza. Então vamos fazer as usinas para ver o que isso vai acontecer. Não aconteceu nada. Quase 50 anos depois. Porque você começa a se preocupar com o crescimento a qualquer custo. Então ele alega que a pobreza é pior do que qualquer poluição. Tudo bem. Pobreza é pior do que a poluição. Disseram os militares em 1972. Mas quando você faz o cálculo do benefício econômico gerado pela usina, essa miséria não aumentou. Para vocês terem uma ideia, o número de pessoas que passam foi um passo dos 1 bilhão, mais ou menos 2 bilhões hoje. Então, cai por terra a ideia que tem de crescer para gerar. O tal do bolo, crescer para desenvolver. Cresceu e nunca desenvolveu. Nessa mesma linha, entre 55% a 60% das pessoas estão na linha da pobreza. Então, qual foi o benefício das usinas? Se só gerou miséria. Aí, senhores, nós vamos caminhando. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele define a Política Nacional do Meio Ambiente, construção das atividades, define que tudo aquilo que vier causar modificação do meio ambiente deve ser proibida, ou sanada, ou equilibrada, ou mitigada. Nada disso foi. A preocupação é física, química e biológica. E a dimensão social? O CONAMA fala da dimensão social. Eles se preocuparam com os outros, menos com o homem. Lá em 81, nós viemos a 6.938/1981. E aí, mais uma vez, ela retrata a parte mais importante, a dignidade humana. Vamos crescer? Vamos ter de fazer usina? Vamos sim. Ninguém é contra. Mas à custa da miséria do povo e todo mundo ficar calado. Cadê os deputados? Cadê os senadores de Rondônia que ficaram calados? Só na Cachoeira, ou na hidrelétrica de Samuel, tem 400 famílias até hoje. Não receberam nada. Será que vão receber? Com tanta legislação falando a mesma coisa, política nacional falando do desenvolvimento econômico e social, a questão da segurança, a questão da dignidade humana, nada disso serviu de base para nada. Então procurou se preservar tudo, controlar tudo, mas quando chega na figura saúde, segurança, bem-estar da população, criar condições adversas das atividades sociais e econômicas, nesse exato momento, o artigo 3º da 6.981 não serviu para nada. O artigo 3º
simplesmente das leis 6.938 não serviu para nada. Os povos foram tirados de suas situações, alguns estão com processo na justiça, outros conseguiram morar em uma casa que a gente chama de pombo, que esquenta mais do que fornalha de pão, e se você passar às 3 horas da tarde, estão todas as pessoas fora de suas casas, por causa do calor. Onde está a dignidade humana? Nenhum deputado federal falou ou disse nada. A Política Nacional do Meio Ambiente vai visar o desenvolvimento econômico e social com a questão do meio ambiente. É bonito quando ela está nos livros. Na prática, os nossos magistrados, o Ministério Público, tem dificuldade de perceber isso. Mas naqueles fóruns, naqueles debates, fica bonito. Você até questiona. A Constituição, no seu artigo 225, ela é clara, a qualidade de vida. De quem? Do legislador ou do impactante? Ninguém até hoje ficou sabendo quem que o legislador fez essa coisa. E aí nós chegamos no artigo 170 da Constituição, trata da atividade econômica, afirma que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho, da livre iniciativa, tem por fim assegurar toda a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Aí, nesse capítulo, trata a defesa do meio ambiente. A questão econômica, onde ficou? A justiça social. Só cuidaram da parte ambiental. E aí, senhores, volto na lei que eu falei ontem, a 9.985 de 2000. 0,5% das obras daria mais ou menos 1,5 bilhão. As áreas afetadas seriam utilizadas nessas áreas de conservação. Onde estão essas áreas? Quanto é que estão utilizadas? Porque cercar uma área de mata e deixar lá no meio do mato, isso não vai resolver nada. As pessoas vão invadir, vão roubar as madeiras, vão queimar. Não existe um projeto de utilização daquela área, ainda que não seja para remanejamento de madeira, para o turismo, algo que possa ser utilizado para preservar. Não existe. Simplesmente é um mato. Daqui a pouco tem uma queimada. Daqui a pouco o governo já está cedendo. E aí tudo acaba. Tudo é uma farsa. Agora, o responsável são os nossos políticos, que aceita, que convive, são coniventes, são omissos. E o povo não percebe isso, que está sofrendo? Como é que vai pensar? 70 milhões na miséria, vai ter tempo de pensar em meio ambiente? Em peixe que está morrendo? Ele não tem tempo. Ele tenta se segurar em alguma coisa. Aquela família vai ser quebrada, vai ser saída do mato e vai ser jogada na cidade. Os seus valores culturais vão ser todos cortados, dizimados. Daqui a pouco aquela pessoa vai entrar em vícios, em bebida. Ele deixou todo o seu habitat. E o que recebeu já não tem mais nada, porque na cidade o custo é muito alto. Lá a alimentação era o peixe, a caça, a farinha e a macaxeira, ele já estava alimentado. Na cidade o custo de vida é muito alto e outros valores que vão agregar. Eles, na verdade, mataram toda uma população e não deram apoio. Se querem saber o resultado disso, procure o Tribunal de Justiça e procura saber quantos processos estão lá e o que a usina está fazendo para pagar. Nada. Devo, não nego. Tenho dinheiro e poder. Uso como instrumento financeiro. O tempo é deles, não de que está sofrendo. E aí, cabe aos políticos lutar por esse meio ambiente, por essa dignidade. A Constituição está cheia desses artigos bonitos. Na prática, nunca funcionou. Muito obrigado.